Olá, queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso momento de estudo bíblico, como normalmente nós temos nas quintas-feiras. Hoje quero trazer para cada um de vocês um momento muito especial de devoção, de crescimento na palavra de Deus. E hoje, de uma forma muito especial, falando sobre três fundamentos da fé cristã. Três fundamentos da Igreja Luterana que são chamados de solas, né? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, ou somente pela Escritura, somente pela fé, somente pela graça de Deus. Esses três fundamentos são essenciais para nós entendermos o ensino da Igreja Luterana, fundamentado naquilo que ela crê que é a palavra de Deus, aquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a que participe aqui do nosso momento de estudo bíblico, unindo sua mente e o seu coração aqui conosco neste momento. E eu quero convidar você, aí onde você está, para iniciarmos este momento de estudo falando com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, vem sobre nós neste momento a abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua vontade, a tua palavra. A Igreja Luterana não quer causar divisão entre o teu povo, mas quer trazer a tua verdadeira palavra, a tua verdade para todas as pessoas. Por isso, ó Deus, a Igreja Luterana tem os três fundamentos que são chamados de solas, que orientam a nossa fé, que orientam a nossa vida diante de ti e diante do nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a meditarmos nessas palavras, agora, neste momento de estudo bíblico, por tua graça e por teu amor, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Cristã Luterana tem esses três fundamentos que são a base da sua fé, e a partir desses três fundamentos, ela ensina, ela vive e ela age. Vamos olhar um pouquinho para cada um destes fundamentos, pedir a Deus que Ele nos oriente através da Sua palavra sagrada para nós compreendermos o que realmente Ele diz para nós. A Igreja Luterana, desde o princípio, teve o princípio da Escritura. Desde o começo, Martinho Lutero, na Reforma Luterana, buscou a ênfase da Escritura na mão das pessoas, para que elas pudessem ouvir a palavra de Deus, para que pudessem ser orientadas pela palavra de Deus. Mesmo ele, Martinho Lutero, quando teve contato com a Escritura Sagrada, percebeu diversas coisas que não estavam andando de acordo com a vontade do Senhor, aonde outras coisas como a tradição humana, como a tradição da igreja, eram colocadas até mesmo num pedestal maior do que a Escritura Sagrada. E quando ele encontrou a palavra de Deus, quando ele pôde estudar a palavra de Deus, ele reconheceu que a Escritura Sagrada precisava estar no centro da vida cristã. E um dos textos da própria Escritura que fala a respeito da sua importância para nós é o que está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Gostaria que você pegasse aí a sua Escritura, a sua Bíblia, para acompanhar essa leitura, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha como essa palavra de Deus é importante para nós quando ela diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Não foram seres humanos que se inspiraram, que buscaram inspiração em si para escrever a palavra de Deus assim como a temos hoje, mas é o Senhor Deus quem age por meio dos seus servos e fala a sua vontade. E nós podemos perceber a inspiração da Escritura Sagrada de diversas formas. Quando, por exemplo, nós encontramos tantos escritores diferentes dentro da Escritura Sagrada, trazendo a mesma palavra, trazendo a mesma mensagem, através de séculos de diferença, uma mesma palavra. Isso não seria possível se não fosse por ação divina, se não fosse a ação de Deus
guiando, orientando, dando cada palavra, cada vírgula da Escritura Sagrada para os seus servos, para os seus filhos. A igreja cristã hoje desfruta dessa bênção de ter a palavra de Deus nas suas mãos somente pela ação de Deus. É claro que o ser humano busca a glória, busca a fama pessoal para si mesmo, e não é de admirar que o ser humano queira escrever um livro que tenha tanta fama e tanto sucesso que ele jamais seja esquecido. No entanto, mesmo a obra mais famosa da humanidade, o livro mais famoso, o best-seller mais vendido de todos os tempos, ele com o tempo acaba sendo esquecido, acaba sendo relegado a um papel na história. Ele fala às pessoas do seu tempo, da sua época, mas não fala para as pessoas da sua época posterior. Tá? Isso com qualquer livro, com qualquer obra. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é diferente. Ela continua falando a cada geração, a cada nova família, a cada nova vida, a cada época, a palavra de Deus continua falando. Ela foi escrita há milênios atrás e ainda hoje a sua palavra é válida para nós. Ela toca o nosso coração, age em nossa vida e, assim como diz o profeta Isaías, ela sempre produz o seu fruto. Ela nunca volta vazia. Se a Bíblia Sagrada fosse escrita por seres humanos, ela não faria isso. Ela não teria o poder para fazer isso. Mas, como a palavra de Deus, a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Quer dizer, porque Deus age por meio da palavra, ela precisa estar no centro da nossa vida ainda hoje. Pela ação, pelo poder, pela graça de Deus que nos traz a sua palavra e a sua vontade. E isso é bênção. Que você possa hoje pegar a sua Bíblia aí em casa, que você possa ter a sua Bíblia aberta neste momento, que você possa conferir as palavras que eu estou dizendo aqui. Isso é graça de Deus. E ele tem estendido essa graça a você. Agora, será que nós, como filhos de Deus, temos feito uso dessa bênção? Quando nós dizemos que a Escritura é sagrada de Deus, é um dos fundamentos da nossa fé, será que nós temos usado a palavra de Deus? Será que a Bíblia que nós temos em casa, seja no celular, seja na forma física de livro, será que nós temos dado a atenção que a palavra de Deus merece? Cada um de nós precisa fazer essa reflexão e precisa retornar a este fundamento da fé. Não é possível ser cristão, não é possível estar diante de Deus se nós não conhecemos a sua vontade e a sua palavra. Então, o primeiro fundamento da fé cristã luterana é somente pela Escritura. É pela Escritura que nós conhecemos quem é Deus, o seu amor e a sua obra. O segundo fundamento da fé cristã luterana é aquele que diz que é somente pela fé que nós podemos nos achegar a Deus, é somente pela fé que nós somos unidos a Deus. E essa palavra transformou completamente a visão que Martinho Lutero tinha a respeito de Deus. Ele acreditava que Deus era um juiz julgador, vingador, irado contra todas as pessoas, contra todos os seus filhos. E quando ele encontrou esta palavra de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, então ele compreendeu que Deus não exigia de nós a perfeição de todas as nossas obras, mas Deus exigia de nós a fé. Palavras de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, acompanhe aí na sua Bíblia, e está escrito assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa palavra foi transformadora para o reformador, porque ele sempre olhava para a justiça de Deus, imaginando que Deus exigiria de nós o pagamento de todos os nossos pecados. Mas quando ele compreende que essa justiça de Deus se realiza através da fé que nós temos em Cristo, o seu coração se enche de paz, de tranquilidade, por entender que não é pelas suas obras que ele é salvo, não é por aquilo que ele faz que ele pode pagar os seus pecados, mas é pela fé que ele tem que o une a Deus. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé, não por suas obras, não por seus pecados. Não há como você pagar para Deus pelos seus pecados, mas pela fé você está unido com Cristo Jesus. E unido com Cristo você tem todas as bênçãos, todas as graças que o Senhor estende aos seus filhos. Gosto da passagem bíblica onde o apóstolo Paulo fala, né, também no livro, na Epístola de Romanos, que ele diz que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo. Quer dizer, estamos amarrados, estamos presos a Jesus. E por isso, quando Cristo é sepultado, quando Cristo morre, nós morremos com ele. Nós estamos atados com ele por meio da nossa fé, sepultados com Jesus. Mas também quando Cristo ressuscita dos mortos, por estarmos atados com ele, amarrados com ele, nós também ressuscitamos. É a fé que nos une a Jesus, é a fé que nos une ao nosso Salvador, e por isso nós podemos ter certeza de uma vida verdadeira. O justo viverá por fé. A nossa vida eterna se dá pela fé que nós temos em Jesus. Não há nenhum outro modo de nos achegarmos a Deus, não há nenhuma outra forma de agradarmos a Deus. É somente pela fé que nós nos colocamos nos braços do Pai. O terceiro fundamento da fé cristã luterana é aquele que diz... Opa, está repetido aqui. Que é somente pela graça. É pela graça de Deus que nós nos achegamos a Ele. É pela graça de Deus que nós podemos estar diante do Pai para o honrar, para o louvar. É somente pela graça de Deus que nós recebemos todas as bênçãos que Deus tem para nós. É pela graça do Senhor, queridos irmãos e irmãs, que o Pai nos alcança todas as bênçãos. A graça de Deus nos acompanha, nos guarda, nos protege. É a graça de Deus, conforme está escrita em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós recebemos todos os presentes do Senhor. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça é que nos salva. Não é porque eu mereço, não é porque eu conquistei, porque eu paguei, mas é porque Deus, por amor e graça, estende esta salvação a nós. Estende essa salvação a mim. Eu, de minha própria força ou razão, eu sou pecador, eu não mereço nada disso. Mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, estende a salvação a mim. Quando nós lembramos do terceiro artigo, aliás, do primeiro artigo do Credo Apostólico, nós ouvimos que Deus faz todas as coisas não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Pai amoroso que faz isso por sua bondade, por sua misericórdia, sem nenhum merecimento da nossa parte. Essa é a essência da fé cristã luterana. É pela graça de Deus. Não merecemos, mas o Pai nos ama
tanto que assim ele estende para nós as bênçãos da salvação, a graça de estarmos na sua presença. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça de Deus nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de mim, não é eu que faço, mas é Deus que faz por nós. De uma forma bem resumida, queridos irmãos e irmãs, eu trago aqui neste momento os 3 pilares da nossa fé cristã luterana: somente pela Escritura, somente pela fé e somente pela graça. São esses fundamentos que orientam a nossa forma de viver, de ser, de agir como cristãos luteranos. Mas cabe também a nossa reflexão diante desses 3 fundamentos. Somente pela Escritura, qual valor eu tenho dado para a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus é para mim algo corriqueiro, normal, quer dizer que eu faço uso todos os dias, que eu leio todos os dias, que eu ouço todos os dias, ou é algo que eu deixo encostado em algum lugar, dentro de uma gaveta, ou aberto em cima de uma estante ou de uma mesa, pegando poeira porque eu não olho para ela? Compreende? A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. É somente pela fé que nós viveremos. O justo viverá por fé. Será que a minha fé está fundamentada naquele que é o único que pode dar sentido a ela? Infelizmente, eu vejo muitos cristãos luteranos que colocam a sua fé em tantas coisas, em tantos caminhos e tantas opções erradas. Pessoas que colocam a sua fé, por exemplo, em superstições, em benzedores, que colocam a sua fé na sua força, sua inteligência e assim vão, em imagens, como se imagens pudessem salvá-los. A nossa fé precisa estar firmada e agarrada em Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar vida. E, finalmente, é somente pela graça de Deus. Será que eu realmente tenho confiado no amor de Deus, na presença dEle na minha vida, a ponto de colocar o meu coração nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu sou teu, faz comigo aquilo que tu desejas? Será que eu tenho confiado em Deus para colocar realmente a minha vida nas mãos dele e dizer: Senhor, cuida de mim, porque eu não mereço nada, não fui eu quem conquistei, mas é o Senhor quem me deu? Será que a oferta que eu tenho trazido a Deus todos os dias tem refletido essa graça que Deus tem derramado sobre nós? Esses 3 fundamentos da fé cristã luterana precisam estar sempre presentes em nossa vida, nos lembrando do quanto Deus nos ama, da forma como nosso Senhor age sobre nós, transformando quem nós somos e nos preparando para uma vida muito melhor do que esta que nós temos aqui. Queremos estar na presença do Senhor pela Escritura, pela fé, pela graça. Esse é o caminho que Deus estendeu a nós. Eu quero convidar você para que, neste momento, a gente dirija a nossa oração a Deus, pedindo que Ele nos acompanhe em mais esta semana. Gracioso e amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estende a tua mão sobre todos os teus filhos, teus servos, para que eles sejam lembrados de que é somente pela Escritura que nós conhecemos a Ti, que é somente pela fé que nós permanecemos unidos a Ti, e que é somente pela graça que o Senhor nos estende o seu amor, sem nenhum merecimento da nossa parte, mas porque o Senhor nos ama. Senhor, dá-nos sempre estas certezas, para que possamos estar junto contigo na eternidade. E assim como o Senhor estendeu a sua mão sobre o reformador Martinho Lutero, assim também hoje faz com que nós levemos esta palavra, esta verdade para as pessoas que ainda não te conhecem, que elas sejam apegadas pelo teu Espírito Santo, pela tua ação, a tua palavra, pela fé em Cristo, para crerem e confiarem na tua graça
todos os dias, até a bendita vida eterna. Coloca em nós, Senhor Deus, o desejo de estarmos sempre reunidos com nossos irmãos e irmãs, nos templos, nos cultos, celebrando a ceia, celebrando o batismo e dando testemunho do quanto é bom estar nas tuas mãos. Que assim, ó Deus amado, Senhor, esteja sobre nós. Amém. Querido irmão e irmã, outubro é o mês em que a Igreja Cristã Luterana celebra a reforma da Igreja. Nesse nosso momento de estudo de hoje, então, olhamos para essa parte dos 3 fundamentos da fé, e na semana que vem nós vamos olhar um pouquinho também para a história da reforma, tudo aquilo que envolveu todo o processo chamado historicamente de reforma luterana, né? Como Deus moveu Martinho Lutero através do estudo da Escritura Sagrada, né? De um novo olhar para a Escritura, fortalecendo a fé, a graça, e isso que hoje chega até nós como igreja cristã. Você é o nosso convidado a estar conosco, a curtir, compartilhar este vídeo, e na semana que vem também estar junto conosco, olhando um pouquinho mais para a história da Reforma Luterana. Que Deus abençoe você, guarde e acompanhe todos os dias da sua vida, por graça do nosso bondoso Deus. Amém.